BMW X3 M50 xDrive, então é em cima da quarta geração da X3. Já tinha sido anunciado há alguns meses, mas agora, como o carro acabou de entrar em linha, eles soltaram mais vídeos assim do press release, né? Na época acho que eu estava até viajando, estava no Canadá, então eu ia gravar isso, mas não tinha muita coisa. Agora eles anunciaram as versões, então assim, são várias versões, mas eu vou focar no mais topo na M50, né? Então, primeiro de tudo que você precisa saber é que a BMW ela tirou os I's das versões, e não existe mais 20i, 30i, 40i. Ela fala simplesmente para não confundir com modelos elétricos. Então, se você vê, por exemplo, nesse caso da X3, quarta geração, G45 é o código, né? Então você tem a X320, antigamente chamaria 20i, né? Que seria o B48. Agora é só BMW X320. Quando tá só o número solto 20, você vai saber que é gasolina. Aliás, todos os modelos em linha agora são mild hybrid, com exceção do plug-in hybrid, que é o 30e, né? Então, recapitulando. 20, se tá o número solto 20, 30 é gasolina. Se tiver escrito 20D ou 30D ou 40D, não sei quais são as versões que eles vão lançar em outros modelos, esse D vai ser de diesel, né? E quando é plug-in hybrid vai ser E, beleza? Então 30E no caso aqui. Então nesse caso, pelo que eu vi, é versão 20, vai ter a 30E e vai ter as versões diesel que não vem pro Brasil, né? E vai ser essa que eu tô falando também, a M50, né? Que antes chamava M50i na X5, X6, X7, que seja, né? Na verdade, o nome do carro, pelo que eu vi, é BMW X3 M50 xDrive M Performance, né? O nome completo. Eles até falam que é o M Performance, 6 cilindros mais fortes produzidos até hoje, né? Esquece a versão M, tô falando a versão sem ser M propriamente, né? Então até confunde, né? Então, vamos falar primeiro do visual do carro, né? Sendo a quarta geração aí. O que eu achei é o seguinte, ele lembra bastante a X1, né? Mas eu achei ele muito com visual de Land Rover, sabe? Principalmente de perfil, assim, tem hora que eu lembro que parece uma Discovery, né? Eu falei, nossa, que estranho, né? Aí você vai na parte da traseira, me lembrou a Mercedes, tipo, sei lá, GLE, GLC, né? Então eu achei os carros mais quadrados, mais parecidos com o Land Rover de maneira geral, né? Lá na frente você vai ter a grade iluminada que já vinha em X6, né? Quando surgiu esse negócio da Iconic Glow. Rolls Royce também tem isso, né? Na verdade surgiu na Rolls Royce, né? Lembrar que a Rolls Royce pertence à BMW. Não tem farol a laser, vai ser full LED. A BMW tirou totalmente o farol a laser, né? Provavelmente por conta de custos. Essa versão vai pesar algo em torno de 2,5 toneladas, pelo que eu andei lendo no press release. Suspensão M adaptativa e vai ter 4 ponteiras de escape, né? De novo a versão M50, né? Então aqui vai ser um motor continuação, né, do B58. Aí eles falam que mexeram na geometria de combustão, nos dutos de admissão, atualizaram injeção, ignição, comando de válvula, balanço de válvula, virabrequim mais robusto, né? Então é um motor B58, 6 cilindros 3.0 Twin Power Turbo, que a gente já conhece, né? Aí eles declaram duas potências, né? Que esses sistemas, como eu falei, quando é só gasolina, obrigatoriamente ele vai ser mild hybrid, né? Os mild hybrids estão evoluindo, né? É aquele negócio pro pulso elétrico, e eles estão ganhando potência e estão sendo mais expressivos, né? Então, esse motor, na verdade, então, 3.0 6 cilindros Power Turbo, são 385 cavalos, isso aí, e 55 kg de torque, beleza? Mas eles estão falando que tem uns picos de potência, né? Que é que eles estão somando o sistema mild hybrid junto. Então, caso você soma o sistema, então vão ser 403 cavalos e 59 kg de torque. 0 a 100 eles declaram em 4.6, máxima de 250 km por hora, vai ter LSD eletrônico, câmbio automático ZF de 8 marchas. Lembrar que esse carro não é uma X3M, tá? No interior do carro, sistema iDrive 9, duas telas, muita coisa touch ainda. A Volkswagen já está tirando, a BMW ainda tem muita coisa touch, principalmente do ar-condicionado, que é uma coisa que irrita, né? Você aciona o alerta lá, ele fica piscando vermelho no interior, você mexe no ar-condicionado, ele interage, isso daí, né? Então é meio que isso do carro dessa versão M50. A BMW fala, olha como são as coisas, hein? Como muda, né? As agendas mudam, né? Lembra aquela história de 2035 as empresas europeias teriam que ter emissão zero de carbono, né? 2035, lembra? E na Inglaterra, não ia falar Inglaterra, não, no Reino Unido de maneira geral, ia ser 2030, né? Aliás, a agenda do Reino Unido, eu preciso até dar uma olhada, ver se ainda tá assim. Até 2030, os carros tinham que ser obrigatoriamente elétricos, assim, de você comercializar
num showroom de uma concessionária 0 km, tá? Só que era engraçado que ser obrigado, não é que tinha que ser emissão zero, tinha que ser obrigatoriamente elétrico, né? Teve até aquela crise lá da McLaren, trocou o CEO, o CEO lá era incompetente, fez um monte de decisão errada, agora entrou um novo que tá fazendo muito bem. Mas eu preciso até ver como é que tá a questão do Reino Unido, mas as agendas mudaram, né, agora. A BMW fala que até em 2030 ela tem um compromisso de os veículos em produção emitir 40% menos de CO2, né, de carbono aí, em comparado ao modelo dela mesma, equivalente, né, como sucessor, de 2019. Olha como são, agora não é mais tipo carbono zero, agora é 40% a menos, não é nem 60%, é 40% a menos. E eles falam que eles vão tentar o máximo, não é tentar o máximo, tem um termo para isso que eles falam, até 2050 seria tipo assim, a última chamada. Eles vão emitir carbono zero até 2050. 2050, velho, 2050 daqui a 25 anos. O negócio não era para ser daqui a 5 anos? Pensar que quando veio com essas ideias da agenda era uns 10 anos, vai. Cara, agora mudou totalmente. Você vê como funcionam as agendas, né? Então, elétrico, o que a gente, se vocês têm acompanhado aí, vocês estão vendo que a agenda elétrica está despencando, né? Até a oferta dos carros elétricos de marcas mais premium, tipo Audi, Porsche, tá uma desgraça, né? Então, até pense muito em você comprar um elétrico, não tenha um único carro só como elétrico. O elétrico é legal para você andar na cidade e depende muito, né? Dependendo da onde você está, porque o consumo de energia da conta de luz é muito caro, né? Bom, beleza. Então é isso. Eles querem emitir menos, 40% menos até 2030 e 2050 zerar isso, mas é como se fosse uma última chamada, até 2050. Então você vai ver, os caras simplesmente chutaram, né? Joga lá para 2050 que lá a gente vê uma galera já vai estar morta mesmo, dane-se, né? Aí tem uma outra questão também, nesse meio tempo, que tinha outras duas notícias, né? Primeiro, que a BMW trocou todos os designers, né, da linha. Então, BMW Design, Mini e Rolls-Royce trocou todo mundo. E até uma notícia que é que uns designers principais aí do modelo da BMW, que é o Domagoj Dukic, ele sai da BMW e vai para Rolls-Royce. Nossa, coitado da Rolls-Royce, agora vai vir um monte de Rolls-Royce horrorosos agora. Aí ele é substituído por duas pessoas, por Maximilian Missoni, que era um cara da Polestar, que agora ele vai cuidar da série 5 pra cima, então série 7, X7 e tudo mais, X5. E tem o tal do Oliver Heima, que ele era da Mini, aliás, a Mini nas duas últimas gerações eram bem criticadas, né, o design. E agora ele vai cuidar da série 2, da série 3, da X1 e da X2. Ai meu Deus, receio por essa, somente pela série 3, né. E vai ter uma moça nova que chama Claudia Brown, que ela vai cuidar dos interiores das BMWs, então, de toda a série aí. Ela era da Rivian, da Polestar, da Mercedes, né? E o retorno do Anders Warming, lembra dele? Ele era um dos caras que fazia parte da equipe do Chris Bangle. Chris Bangle, aquele polêmico dos designs, principalmente aquela série 7, acho que era E65, que é pós-007. Nossa, que carro horroroso, né? Vários designs polêmicos na época, a série 5 também, E60 muito criticado também. Esse cara, ele tá... tava, né? Acabou de sair da Rolls-Royce, então ele vai pra BMW agora. Só que ele criou uma empresa também, então o cara não tá mais sob a asa do Chris Bangle, ele tá indo sozinho. E ele vai cuidar de desenhos futuristas e conceitos aí. Então, ver os próximos conceitos BMW vai vir por cima dele. Ele ficou muito marcado, que foi muito... Apesar de ser tipo essa época do Chris Bangle ser controversa, ele fez o design da Z4 E85, muito bom, né? Então vamos ver aí como é que vai ser. Provavelmente então é o fim dos Kidney Grills, né? Essas grades gigantescas na frente. Daí mesmo essa X3 aqui, a M50, é muito grande a grade, é esquisita, é bizarro. Nas versões de entrada ela tem um desenho diferente. Eita, mãe, agora eu quero ver... Agora só os fanboys vão defender agora, né? Essa geração G80, vai sair essa M3, graças a Deus, a M2 também vai sair de linha, graças a Deus, vai mudar, né, geração, sair de linha quer dizer de mudar a geração, então tudo isso design controverso, inclusive era outra notícia que eu tava vendo, que é a BMW XM, né, outra porcaria, que design horrível, cara, que eu lembro que eu comentei aqui, eu acho que eu vou deixar até um card aqui em cima à direita, eu comentei da Label Red, eu chamo de Red Label, né, que eu falei que era nome de whisky. Essa Label Red, eu lembro eu lembro do vídeo que eu tenho gravado, que a BMW falou que é o mais puro M Performance, assim. Mano, esses caras são loucos, olha o marketing que eles usam para um carro horroroso, que eu fiquei sabendo que parece que não vem pro Brasil, graças a Deus, porque, aliás, se vir agora já é um anúncio para você. Se você, puta, queria tanto ter uma XM, a não ser que você tá cagando pro seu dinheiro, mas essa XM ela vai sair de linha. Então, assim, eles falam que até 2028 o carro fica em linha. Mas provavelmente as últimas vezes que eu vi é que nos próximos anos eles vão diminuir a oferta dela, né? Então assim,
eles vão tirar silenciosamente, sabe? Tipo, então chegou uma XM, tá aqui, quer comprar tal. Aí, puta, cadê a XM? É aqueles produtos que do nada, que tal o carro tá em linha ainda, aí você descobre, nossa, já saiu de linha tem 3 anos, vai ser tipo isso. Então eles falam que o ápice não tem sucessor da XM, mas provavelmente saia antes e vai ser silenciosamente, né? Pra você ver como é que são as coisas, né? Vamos esperar as novas gerações então da BMW. Eu tô preocupado com a Mini, que tá na hora, né, de ter um negócio totalmente diferente. A série 3 também me preocupa também, que é o pãozinho quente, como a gente fala, né? Aguardar aí, né? Lembrando do Paulo Corne, que a gente até falei com o Caio com o último NBcast, vou deixar outro card aqui em cima à direita, que ele falou, eu acho que é da Mercedes, mas serve para todas as montadoras inglesas, europeias, né? É o pessoal descobrindo que tem vida fora da China, né? Agora que a China tá cagando pros produtos europeus aí, né? Copiaram tudo, copiaram o que deram, sugaram, estão ficando caros esses produtos, mas tem montado fábrica da China. Você vê assim que, tipo, esse tipo de coisa não tá agradando muito ao mundo, né? Beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!